Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é escritora, jornalista, atriz, sabe tudo sobre valores humanos, conferencista internacional, professora convidada da PUC de São Paulo. E hoje ela fala sobre alegria e leveza. Olha que assunto super legal. 5 horas da tarde, 32 graus centígrados no nosso super verão. Dona Vera da Bahia, grande beijo, obrigada aí pela sua sintonia conosco, a Priscila, a querida Marilu acabou de entrar, vamos colocá-la no ar para que a gente possa aprender sobre a querida Marilu Martinelli, assim que a tecnologia ajudar, porque tem dia que demora mais para a gente colocar os convidados no ar. Mas agora já deu certo. Tá bom, querida? Ô, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Com esse calor muito bom. Eu gosto, É, eu gosto de calor. Me dou bem com é. calor. Bom, também Também é nasci com calor. pernambucana, né? Pernambucana, se não gostar de calor, como é que fica, né? Mas não é? Já está no DNA. Com certeza. Tudo Então, bom? adorei esse tema, alegria e leveza, né? Porque as Não é? pessoas têm que ser mais leves, né? Eu acho. Eu acho sim. Querida, deixa eu dar então boa tarde a todos os nossos queridos que estão nos dando a honra de nos assistir, interagir conosco, toda a família Paxi e aquele que está chegando agora também, né? Claro. Pois é, amor, eu escolhi alegria e leveza porque são dois temas que poucas pessoas se detêm. Eu andei observando isso. De uns tempos para cá ainda, eu acho que isso ficou mais acentuado. Sim. Aí eu comecei a refletir sobre isso. E daí foi que me deu a ideia. Eu vou perguntar para a Carmen, que se a gente tiver a live, eu acho que era um tema Claro, é ótimo. legal. Então vamos começar por definir o que é alegria. Eu acho que é um bom começo. O Claro. que é, né? Alegria. Bom, Freud e Jung diziam que a alegria é um afeto. A filosofia diz que a alegria significa que você tem conexões com todos os níveis do seu potencial humano. Sim, Toda pessoa alegre é uma pessoa animada, é verdade. não é? Ou, E o que é uma pessoa animada? É uma pessoa que está em contato com a ânima, ou seja, com a alma. O que é o desanimado? Né? É aquele que está desconectado da sua alma, da sua ânima. sim, A medicina diz que a alegria tem uma ação direta na nossa fisiologia. Você sabia disso? sim, claro. A alegria aumenta a tua imunidade. Olha, a criatividade, o aproveitamento dos seus momentos de vida, da sua interação com os outros, com você Sim, mesmo. Portanto, a gente podia definir a alegria, filosoficamente falando, como um estado de conexão com a sua alma. Ora, se a alma é o mediador entre a razão, a lógica e a
lógica, que é a espiritualidade, você não estando conectado com ela, você não tem mediador, Claro. não é? Oh, sem dúvida. Portanto, a alegria não é o bobo alegre, que é aquele que estampa um sorriso no rosto e acha que está enganando todo mundo. Vocês já repararam que existem vários tipos de sorriso? Sim. Né? Tem aquele sorriso de ladinho, que é um sorriso meio de deboche, né? Uhum. Meio de descrença. Você não sabe se ele está rindo para você ou se ele está achando que você é uma tonta, né? Assim. Tem aquele sorriso largo. Certamente é uma pessoa generosa. Tem aquele sorriso entre dentes, assim, que é aquele que quer que você acredite que ele é alegre. Mas ele não é. E tem a gargalhada, que é um desafogo, é uma libertação. Portanto, a alegria é estrutural para que a gente tenha uma vida em que nós tenhamos condição de usufruir o máximo que ela possa nos oferecer. Sim. As pessoas com dificuldades dessa conexão com a alma são pessoas que apostaram muito na exterioridade das coisas. Uhum. Então, o que aconteceu? Como ela não dialoga com a sua interioridade, ela cria falsas necessidades, desejos artificiais. Porque existem os desejos naturais, os impulsos que te fazem sair de dentro para agir fora. Sim. Na vida, exigem os desejos necessários. E exigem de você a satisfação deles, porque faz parte, inclusive, da tua saúde. Mas existem os desejos artificiais, que são provocados por um sistema muito impiedoso como esse que nós criamos e que está nos seus estertores, que são os desejos gerados por um consumismo desenfreado. Então, você só pode ser alegre, você só pode estar satisfeito se você tiver o carro do ano, né? Se você tiver a geladeira do ano. Então, fica dizendo que se você não tem aquilo, não tem condições de ter aquilo, você não está em alinhamento. Então, você chega a um nível tão desesperado de consumismo que você acaba consumindo a você mesmo. É. Não é? Aí você cria espaço para alegria. Porque você cria metas que não são legítimas. Não são metas que nasceram do seu diálogo com a alma, com o seu espírito. Portanto, elas não têm legitimidade. Não tiveram o papel reconhecido no cartório do céu, assim, e carimbado, Deus. Não é? É. Para como essas metas, elas são indigestas. Elas, no lugar de trazerem para nós o estímulo, vamos lá, vou me preparar, vou conseguir, não é? E são metas que não fazem você fazer uma pergunta que é fundamental. Isso
o que me deixaria alegre, que satisfazeria o meu desejo, é bom só para mim? Porque se for bom só para mim, não é suficientemente bom. Repara como a alegria é contagiante, né? Oh. Quer ficar num ambiente com uma pessoa desanimada, Uhum. sisuda, grave. Conversação, você quer ficar com uma pessoa alegre. Por quê? Porque ela é um difusor Sim. de possibilidades. Uhum. E leveza. Ela tem a condição de despertar aquela conexão perdida com a alma. É difícil você não sorrir de volta para quem sorri para você. E para quem sorri, convidando. Não é? Oh. A alegria, a leveza tem muito a ver com o contentamento. O que é o contentamento? É você saber o que te basta. Porque se você tem uma voracidade constante de sensações e de consumir coisas, você não tem a noção do que é o bastante. Uhum. E você entra naquele esquema do demais. E se é demais, é além do que você precisa. É. Verdade ou não? Sim. Todo mundo diz assim, não sei por que aquela pessoa não é alegre. Ela é uma pessoa bonita, inteligente, rica. Por que ela não é alegre? Por quê? Porque você está condicionando essa conexão com a alma a coisas, como eu disse, exteriores. Sim. E isso não vai te trazer. Quem já viajou para países onde a alegria é evidente que não depende de coisas adquiridas, nem de status, como é o caso de quem já foi para a África, para quem já foi para a Ásia, para quem já foi para o Oriente Médio, Uhum. você vai notar que, gente, tem muito pouca coisa. Tem sempre um sorriso. É. É como se estivesse o tempo inteiro aceitando os convites que a vida pode te oferecer. As Sim. possibilidades que você possa reconhecer que a vida está te oferecendo. Sim. Meu filho, quando foi para a África do Sul, eu também fiquei muito comovida com isso quando fui a primeira vez. Foi como que eles têm um corpo leve, um corpo solto, um corpo que permite que ele externe seus sentimentos, emoções e afetos conectados sempre com a alma. Então, repara, você diz assim, mas esse garoto dança, essa garota, ela faz do corpo que ela quer, porque ela não tem trava. É. Entendeu? Ela não tem absolutamente nada que a impeça de expressar sua alegria e sua leveza. Quando você vai, por exemplo, para a Índia, né? Quem teve oportunidade, e eu sei que você foi várias vezes, talvez alguns dos nossos amigos também, num lugar extremamente doloroso para nós ocidentais, que é Varanasi, uma cidade sagrada,
uma cidade de Shiva, da energia transformadora de Deus, mas uma cidade para quem os devotos de Shiva vão para morrer, porque acreditam que morrendo ali não precisarão reencarnar. Então, naqueles ghats, que são aquelas escadarias perto do Ganges, onde tem inclusive os crematórios, não seria um lugar para alegria absolutamente. E você vê, às vezes, vindo a vida caminhando em sua direção. Crianças, pobrinhas, desvalidas, inclusive materialmente, rindo. Quando eu vi isso a primeira vez, eu disse, Nossa Senhora, nada é mais poderoso do que a vida. Tanto é que não existe morte, né? É claro. Existem diferentes manifestações de vida. Então, aquela criança, diante daquele cadáver sendo queimado, aquela criança vindo, rindo e dançando, ela era o quê? Um convite da alegria, da leveza, da vida, mostrando que a sobrevivência está ligada a essa dimensão de conexão com a alma que te permite o brilho de ver as coisas sobre ângulos mais verdadeiros, percebendo a transitoriedade das coisas. Portanto, com mais leveza. O que impede que a alegria se manifeste, muitas vezes, são nós que a gente dá internamente e que ficamos tão fixados em determinado problema ou em determinada dor sofrida que você alimenta porque você não quer que ela deixe de doer. Sim. Não é? É como se aquele machucado, quando cicatrizasse, você fosse lá arrancar a casquinha para ele continuar sangrando. Que você não consegue perceber que faz isso e, consequentemente, não consegue perceber que a sua alma está pedindo que você enxergue a libertação. Eu gostaria até de contar uma história de um grande mestre do islamismo, do sufismo. Para quem não sabe, o sufismo é a parte do Islã mais mística. Os grandes sábios do Islã, como o mestre Rumi, eram sufis. Então, um grande mestre sufi, mestre Nasruddin, ele usava demais a alegria, o humor, a leveza. Então, tem uma história dele maravilhosa de mostrar para nós como a gente se recusa e tem dificuldade de ver o que está na cara. Como para nós o óbvio é difícil de ser reconhecido. Então, ele contava que ele morava numa cidade e todos os dias ele passava por uma porta onde ficavam os guardas que inspecionavam quem entrava e saía, e ele passava montado numa mula. Então ele dizia, mestre, o que o senhor está fazendo? Ele disse, eu estou contrabandeando. E ele disse, como assim? Estou dizendo. Aí eles revistavam ele inteirinho e diziam, por que o senhor faz isso conosco todo dia? Faz de tontos. A gente revista o senhor o tempo inteiro. O senhor não tem nada. E ele ria. E passava. E assim, meses e meses. Até que um dia ele passou sem mula. Passou sozinho. Aí um dos guardas disse, mestre, o senhor poderia dizer o que é que o senhor contrabandeava? Que nós nunca conseguimos ver? Ele disse, mulas.
Adorei. Não é uma maravilha? É, tava ali com cara e ninguém via. Não. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer o evidente, o óbvio. Por quê? É verdade. Como eu disse anteriormente, Adorei. agarradas nós de sofrimento dentro de si, e que a alma vai indicando saídas. Às vezes, um amigo novo, uma situação que se apresenta, ela não consegue ver. O corpo começa a doer, né? Dói as juntas, porque ela não quer sair do lugar. Aí começa a criar entraves, às vezes explode em doenças autoimunes, às vezes psoríase. Por quê? Porque eu não quero desatar os nós que me impedem de ser alegre, leve e pleno na minha vida. Me faz sempre dependente de ter alguma coisa, de não me autoaceitar, de não aceitar o outro, de querer que o outro seja sempre diferente do que ele é. E não se esquecendo nunca de que a fonte do olhar que vê o outro em transformação é você também se perceber em transformação. Sim. Mas não, ela deu aquele nó, né? Uhum. Eu me lembro que durante os 7 anos em que Mestre Saint-Germain e você, enquanto canal dele, me convidaram e permitiram que eu ficasse dando aulas toda sexta-feira na Pax. Eu tinha um grupo muito fiel de pessoas, Sim. todas as tardes, das sextas-feiras. E tinha uma moça, particularmente essa moça, eu sou muito observadora, sempre fui, desde criança, e sem falar que como atriz faz parte, né, da minha profissão, embora eu não a exerça mais, mas como educadora também, palestrante, é importante que eu observe. Claro. Porque qual é o meu material de trabalho? É o outro. É como aquilo está batendo nele. É como ele está, como a energia dele conversa comigo, né? Sim. Então eu estava essa moça, Carmen, meus amigos, nas tardes de sextas-feiras na Pax, muito desenergizada. Nossa, coitadinha, ela parecia uma uva passa, sabe? Aquela coisa sem suco. Sei. E ela nunca se manifestava, Carmen. Era um grupo muito participativo, a gente trocava muitas ideias, enriquecia-se muito mutuamente, até por causa disso, né? E ela, muito bem, passou-se os 7 anos, aí você me convidou, eu não me lembro exatamente quando, mas para fazer uma palestra. E eu fui fazer. E quem estava? Ela. E quase eu não a reconheço. Ela, que era aquela coisa murcha, sem brilho, sem o menor vestígio de alegria. Eu acho que até devia dar para ela um certo mal-estar, a alegria do grupo. Sabe? Quando eu terminei a palestra, ela disse, eu posso falar com você? Eu falei, claro, eu lembro de você. Quero lhe dar os parabéns. Você está tão mais bonita, tão mais cheia de luz, de vida. Ela disse que chegou o momento de eu lhe agradecer.
Eu disse, por quê? Ela disse, porque você respeitou o meu tempo de maturação. Eu não conseguia acompanhar o grupo, mas eu também não desisti. E um dia você disse que vai chegar uma hora em que minha alma ia dizer, você gestou todo esse tempo, agora a criança vai nascer, essa criança é você. E foi o que aconteceu. Eu pari a mim mesma. Menina, eu fiquei tão comovida, sabe? Claro. Ela disse, eu tinha um casamento de relacionamento abusivo, um marido que me batia e que me violentava, inclusive psicológica e emocionalmente, me diminuindo. Uhum. E eu não conseguia me libertar. Então, tem esse aspecto também. Né? Você diz, é o óbvio, é o evidente. Como é que não vê? Porque eu não deixei que a alma me capacitasse para enxergar. Eu fiquei presa na dor. Um dos fatores que nos prende na dor e que nos faz entender, inclusive, que tudo o que venha a ser espiritualidade, que venha a ser religiosidade, filosofia, tudo que seja reflexões de autoconhecimento, tem que ser obrigatoriamente pesado. A gente confunde seriedade com gravidade. É. Reparou? Sim. Ah, isso é papo cabeça. Por que você não tem cabeça? Não é para usar? Não, mas o papo cabeça quer dizer é chato, é pesado. Sim. Né? É aquele chumbo. Quando absolutamente não é. Se o conhecimento a ser transmitido for assim, essa coisa pesada, sem alegria, sem leveza, sem possibilidades, não fica, não. Porque ele está apostando na culpa, ele está investindo no medo, ele está investindo naquilo que te prende, não naquilo que te liberta, que revela o ser alegre, leve, naturalmente leve, que você é. Você já reparou uma criança, a alegria que ela tem quando ela aprende alguma coisa? Isso que significa que faltou um minuto? Não, a tua neta. A tua neta. Oi, vovó Marilu, é a Martina, ela está te ouvindo. Oh, meu amor, querida! Amanhã a gente vai estar junto, hein? Esse é o nível. Que maravilha, meu amor. Como a vovó fica feliz de ver você acompanhando a vovó e a tia Carmen. Uma alegria para a alma da vovó. Viu, meu amor? Um beijo muito carinhoso na sua alma, no seu coração e no coração de todas as crianças. Amém. Porque nós Legal. temos crianças... Você tem meia hora, pode falar, meia hora. Ah, tá. Não, o que você fez assim com o dedinho? É porque ela escreveu, eu quis falar na hora. Ah, eu te agradeço. Eu te agradeço. A minha neta é uma menina especial. Que foi um presente. A Martina realmente, sabe, Carmen, meus amigos, uma criança com uma sensibilidade muito grande, uma criança capaz de se deter no outro. É uma coisa impressionante. Ela vai fazer 10 anos. Mesmo muito pequenininha, e ela é alegre
alegria personificada. É a alegria personificada. A leveza. Imagina você que uma vez no colégio dela, era uma menina que estava sempre espicaçando os outros, sempre machucando de alguma maneira. E ela disse para essa menina: você fica feliz ferindo os outros? Olha. Quer dizer, ela tem essa capacidade de se deter no outro. Tem uma alteridade que não é muito comum nas crianças pequenas. E ela sempre teve isso desde os 3, 4 anos de idade. Eu dei para ela uma cozinha, para ela fazer as comidinhas dela, né? Claro que comidinhas de faz de conta. Mas eu dava arroz, feijão, tudo para ela brincar nas panelinhas, porque o fogãozinho fazia barulho e tudo. A preocupação dela era fazer a comida para dar para mim e para o pai. E ela tinha 3 anos. Olha, que gracinha, adorei. E eu observei que essa conexão com a alegria não é só com ela que tem. Ontem mesmo eu falava com uma grande amiga e a neta dela a mesma coisa. Uma criança extremamente alegre, com uma sensibilidade aflorada e com uns olhinhos preocupados em que você esteja bem, entendeu? Então, na hora do lanche, ela fazendo questão de que eu estivesse bem servida, sabe? Eu acho que é muito importante que nós nos preparemos para estarmos cada vez mais conectados com a alegria, porque essa leva de espíritos que chegou e que vem, está chegando, é uma leva de espíritos preocupada com aquilo que é, não com aquilo que aparenta ser. Portanto, muito conectada com uma alegria, com a leveza. Parece que já sabem que tudo está passando. Que não se detém naquilo que realmente não importa. Não é? Uhum. Me ocorre agora uma história muito bonita de Krishna. Para quem não sabe, Krishna foi um ser divino. E ele era o rei de um reino chamado Dwaraka. Ele pertencia a uma família, era um clã. Clã quer dizer uma família, que era assim que se chamava na época medieval. E era um clã muito importante. Os Pandavas. Então, um dia, um primo dele, que ele tinha posto como rei, ele tinha perdido tudo que ele amava. Aí Krishna abraçou ele e disse: olha, eu vou te dar esse anel. E esse anel, quando você abrir ele, que era como aqueles anéis de tampa, sabe? Sim. Dentro vai ter um recado para você. Mas você leia sempre quando você estiver muito triste. Ou quando você estiver muito alegre. Como ele estava numa tristeza profunda, ele disse: deixa eu ler o que Krishna deixou para mim. O que é que estava escrito? E está passando. Não se apegue, compreenda que tudo está em movimento,
que você está em movimento, que a vida está em movimento. Ou seja, não crie os tais nós emocionais, né? Que impedem você de ver o óbvio, como eu contei aquela história de mestre Nasruddin, não é? Eu adoro ele, porque ele ensina pelo riso. E nada é mais transmutador do que o riso. Sim. Nada. Principalmente aprender a rir de si mesmo. Isso te traz leveza. E te traz um aprendizado de como você ensinar o seu ego, personalidade, a perceber que ele não é o dono da situação. Se você não sabe rir de você mesmo, você é rígido. Você não pode deixar que a alma se manifeste como alegria. Você está se julgando de uma maneira tão dura, tão empedernida, e ao outro também, que você não criou espaço para esse diálogo com a alma que faz você rir. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem mesmo, eu estava conversando aqui com a Conceição, minha governanta, e ela dizia, Dona Marilu, mas não é possível que eu não tenha visto. Eu digo, por quê que não é possível? Eu também não vou ver. Milhares de outras pessoas vão passar pelo mesmo que você está passando nesse momento. Não seja um cobrador tão empedernido, tão exigente. É, né? Porque isso vão criando dificuldades para que você dialogue com a sua alma e seja alegre. Sim, claro. E impeça que a sua conexão com a alma te mostre que mesmo diante da situação mais pesada, você perceba que existe leveza. Sim. Sem o trágico, você não consegue perceber o cômico. Você já reparou? Como você faz teatro, você aprende teatro, como foi o meu caso, escola de teatro, para que você entenda que o teatro é a vida. Foi a primeira manifestação que o homem encontrou para dizer o que sentia, como se colocar diante do mundo e fazer com que o outro o visse como espelho, né? Qual é o símbolo do teatro? Duas máscaras. Sim. Um chorando, a tragédia, e o outro rindo, a comédia. Você nunca será um bom ator dramático se você não for um bom ator cômico. Como nenhum bom comediante será bom se não conhecer o sentido do trágico. Você repare que em situações graves ou incômodas, onde de alguma maneira uma energia pesada esteja ali regendo, sempre vai ter alguém que vai escapar ao vizinho e contagia todo mundo. Reparou? A gente já reparei. pode deixar de rir quando você vê alguém cair. Ora, não é porque você é ruim e você quer que ela se estatele e se dane lá no chão. Claro. Não é isso. Claro. É porque a tragédia se fez eminente, se fez possível. Claro. Aí você ri. Porque ao rir, você liberta a você mesmo da impossibilidade de ajudar o outro. Sim. Porque se você ficar preso na tragédia, você não ajuda. Sem dúvida.
Você já reparou que em velório tem sempre gente que conta piada? É. Não é por falta de respeito, é porque ele não consegue. Ele não consegue comungar da dor do outro, porque ele não consegue ser alegre. Porque só comunga da dor do outro, só tem o espírito de partilha, seja na alegria, na dor, na abundância ou eventual escassez, aquele que tem contato com a própria alma, aquele que é alegre. Porque, como eu disse no início, as pessoas pensam que ser alegre é ser bobo alegre. Não é. É aquele que sabe que é alimentado pela vida e que alimenta a vida através desse patamar, Sim. que é essa alegria interna que vai propiciar os teus sonhos e que você alce voos e que você perceba que impossível não existe, que impossível é o que o medo dita, porque se sente incapaz de acolher o inusitado, o inesperado, o novo. Sim. Quando a vida diz para a gente assim, olha como o impossível não existe. É quando realmente ela mostra alguma coisa que a tua razão lógica não conceberia. É. Por exemplo, né? Eu vi uma notícia de que num zoológico nos Estados Unidos, olha que troço inacreditável, tinha um gorila, um casal de gorilas no fosso, né? Onde tinha água, e ali eles ficavam. E uma quantidade de pessoas ao redor, ali, olhando e tal. Uma criança de 3 anos, sabe que criança é um negócio que terrível, né? Basta que você pisque fora do lugar, ela já aprontou. E a mãe, provavelmente, coitada, virou-se de alguma maneira para ver alguma coisa, não sei. A criança pula o gradil e cai no poço. Desespero absoluto das pessoas, dos pais e tudo. Porque o que, é que você imaginava? Os gorilas vão estraçalhar. Pois você acredita que essa gorila fêmea pega essa criança, escala o fosso e fica alçando as mãos para que alguém Que legal. pegue a criança? Na sua razão, né? Na sua lógica objetiva, o que é que diria isso? Impossível. É. Você precisava ver a explosão de alegria de todas aquelas pessoas. E, olha, acredite vocês ou não, essa mãe gorila, ela ria. Você vai dizer, mas bicho não sorri, mas grunhe de alegria, porque a alegria não é uma prerrogativa apenas de nós humanos. A consciência do que te fez alegre é uma prerrogativa humana. Mas a tristeza e a alegria, a manifestação, os animais não fazem. Claro. Quem tem um cachorrinho em casa, quem é que demonstra uma alegria mais legítima, mais total, mais espontânea
espontânea e absoluta para você do que o seu cachorro quando você chega em casa. Ninguém. Ele é a encarnação da alegria. Ou não? É. Ou Eu não consigo não, pô. Qualquer animal de estimação vai fazer isso. Portanto, a alegria é manifestação de vida. sim. É manifestação de dizer para o outro: você é importante para mim. Como eu sinto sua falta. Como sem você eu sou menos. Isso é lindo, não é? Claro. A gente se esquece que por mais talentosa que você seja, mais culta que você seja, mais competente que você seja, nós juntos somos sempre melhores. E a alegria está sempre presente quando você percebe isso. Quando você trabalha e você percebe que cada um dos membros do seu grupo de trabalho vai oferecer um talento, uma qualidade única. É ele que pode, ou ela, que pode oferecer, só ele ou ela. Dá uma alegria, o trabalho flui, leve. Por quê? Porque a alegria é sempre um convite para o outro, Uhum. não é? Ou Você pode estar diante de alguém extremamente mal-humorado, tipo aquele bom dia. Bom dia por quê? Né? Eu tenho. tem. Mas se você disser bom dia, ele vai ficar num constrangimento e não te responder também sorrindo e bom dia enorme. E o que É. é pior, aquela carga de energia negativa, aquele peso que ele quis jogar em cima de você, com quem fica? Com ele Com ele. mesmo. É. Né? Aquilo que o senhor Buda dizia, se você vem me dar um presente e eu não recebo, com quem fica o presente? Com você. Claro. Se você vem me agredir e eu não recebo a sua agressão, com quem que ela fica? Com Claro. você. Portanto, nesse nosso encontro de hoje, eu gostaria de colaborar para que todos nós pensássemos um pouquinho o que poderíamos fazer de prático diariamente para que estivéssemos sempre conectados com a alma, portanto, com a alegria, com a leveza. Eu posso fazer algumas sugestões. Porque eu gosto de falar sobre algum assunto e quando ele implica alguns entraves, a gente sugerir algumas maneiras de solucionar. Uhum. E se a gente, todo dia de manhã, quando acordar, dizer graças a Deus. Primeira coisa, você já está abrindo uns espaços de diálogo com a sua alma, porque a sua alma, assim como o seu espírito, são expressões da divindade em você. Quando você diz graças a Deus, Uhum. veja bem, se você acordou meio de mau humor, com a dorzinha aqui ou ali, você não enfatizou isso. Você, graças a Deus, e gratidão
é um detergente maravilhoso para fazer essa limpeza. Então, acorda e diz, graças a Deus, mais um dia de vida, uma noite em paz. Já te criou um patamar. Depois, lembre-se que quando você sorri, você fez uma ginástica em todo o seu rosto. Então, você está preservando a sua juventude. Você está trazendo para você anúncio de que tempo é vida. Sim. E que a perda de tempo, ficando macambúzio, desanimado, reclamão, está fazendo você ficar mais feio. Olha, já é um estímulo danado, principalmente para a mulher. Se bem que tem homem mais vaidoso ainda, né? Do que mulher. Tem um doente de vaidade. O segundo passo. Segundo passo é esse. Terceiro. Graças a Deus eu tenho o que fazer. Pensa um pouquinho, gente, que acorda arrastando os pés, lava o rosto, escova o dente, vai tomar café da manhã ou tomar banho antes. E não tem propósito para estar vivo. Você escolhe dar graças a Deus e ficar alegre por ter o que fazer. Isso vai te estimular muito a priorizar a alegria de ter o que fazer, de poder ser útil e te predispor a ser alegre e estar alegre. Porque ser alegre, na verdade, nós somos, ainda que sem saber, mas precisamos estar. E promover a alegria. Agora, veja bem, promover a alegria não é impedir que a tristeza chegue. Sim. Isso é muito importante. Porque assim como a alegria é um estado natural, a tristeza também é. São humores, são afetos complementares. É como se na tristeza nós estivéssemos gestando a alegria. Uhum. E na alegria nós estivéssemos dialogando com a tristeza. Não é dizer que ela é incômoda, é dizer para ela, chega, tristeza, se sente aqui comigo. Vamos conversar. Diga, o que está te deixando triste? O que é que eu posso fazer para que eu não fique mais assim triste? O que recado da alma você está trazendo para mim? Aí você vai ver como aquela dor vai começar a se diluir. Porque a tristeza, ela nunca vem para ficar. Ela vem sempre para anunciar que algo não está no suficiente equilíbrio. Que algo do mais profundo de nós mesmos, do nosso subconsciente, que é o nosso quarto de despejo, né? Onde a gente vai colocando tudo aquilo que a gente... depois eu penso nisso. Não deu certo, mas tudo bem, amanhã eu vejo, né? A gente vai... Até que chega uma hora essa aposta, puf!
Pode. E aí você tem que encarar. É natural que do nosso inconsciente, subconsciente, desse quarto de despejo, que é o subconsciente, inclusive, é natural que você perceba que ele explodiu. Por quê? Porque ele disse basta. Talvez você tenha negado a vida inteira a importância disso. Deixa que eu pense depois. Isso não é nada. Te feriu, mas você é nada. Sim. Dialogue com tudo o que lhe machuque. Pergunte de onde ele vem. Por que está repercutindo tanto? Porque ele não está tomando o lugar da alegria. Ele está dizendo que alguma coisa não resolvida em você está impedindo que a alegria se instale. Sim. Olha como é importante. Ó, 2 minutos. Tá. Portanto, nós, nessa vida, atualmente, onde a gente fica dizendo, ai, não tenho tempo para nada, você não estabelece prioridade. Quando alguém disser para você assim, olha, eu não tenho te visitado, eu não tenho estado com você, porque eu não tenho tido tempo. Não, é que você não é prioridade para ela. Porque se você fosse, ela arrumava, de alguma maneira, um jeito para estar lá. Quando você sentir que algo te magoa, algo te incomoda, dialogue com sua alma. Porque ela vai se manifestar enquanto tristeza, para que você recupere o seu estado natural de alegria, de leveza, de aprendiz da vida, de alguém disposto a cooperar, fazer a vida junto com o outro. Alguém que está sempre predisposto a estender as mãos, a acolher, e não a erguer muralhas e afastar. Eu espero que tenha contribuído, ainda que um pouco, para que se alguém viesse queixar de uma tristeza, acolha, tenha compaixão. Não deixe que ela faça de você o dono da tristeza dela, para escapar. Não. Mas seja alguém que diga, pergunta a você mesmo por que você está triste. Não se sinta culpado por ser alegre. É seu estado natural. Deus é alegria. Deus é sempre sim. É sempre a resposta positiva para os nossos anseios. É a realização de sonhos. Seja alegre. E até outro dia. Gratidão, Marilu. Beijo grande. Gratidão. Namastê, família Pax.